Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje, chegando já quase ao final dessa temporada, vamos analisar o discurso de despedida de Josué, em que ele fala dos grandes feitos de Deus no passado como base para a fidelidade no futuro. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Nós já estamos juntos aqui à mesa para estudar com você a Palavra de Deus. Esse trimestre é muito especial, estamos estudando o livro de Josué e aprendendo muitas coisas lindas e profundas da fidelidade de Deus, não é? Quem ajudou e está ajudando a gente a entender esse livro são os nossos convidados aqui, que eu apresento a vocês mais uma vez. À minha direita, o pastor André Vasconcelos. Bem-vindo, André. Muito obrigado, pastor Vinícius. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez participando desse programa. É a segunda vez que eu venho nesse formato, então é um privilégio. E eu queria aproveitar também para mandar um abraço para os nossos irmãos da Igreja de Cesário Lange, que é a nossa querida igreja. Ok. Abraço para esses queridos irmãos de Cesário Lange. Pastor Nilson, mais uma vez, amigo, bem-vindo. Prazer também estar participando dessa experiência, né, de imersão na Palavra de Deus e uma alegria poder compartilhar com os colegas e com todos. Pastor Jonatas, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Sempre uma alegria estar estudando a Bíblia com vocês aqui. Você ora pra gente, por favor? Claro. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela bênção da vida eterna que temos em Cristo. Muito obrigado porque nos unimos aqui nesta ocasião para estudar a Tua Palavra juntas. Nós te pedimos que o mesmo Espírito que inspirou os profetas no passado também ilumine a nossa mente agora e que possamos, através da Tua Palavra, ouvir a Tua voz falando pessoalmente com cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Josué capítulo 21, verso 45, que é o verso para memorizar da lição desta semana, diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Isso aqui é Josué falando, né, ao povo, né? Tudo se cumpriu. Isso resume bem a temática do livro que foi esboçada lá no primeiro programa, né? A fidelidade de Deus em cumprir a sua aliança. Né? É verdade. E esse tudo, né, se cumpriu, pode ser resumido basicamente em dois grandes temas que estão presentes em cada uma das alianças bíblicas, né? Que é a numerosa descendência e o domínio sobre a terra, né? Se você pensar, por exemplo, na aliança adâmica, desde lá do Éden, essa foi a bênção que Deus deu para eles, né? Multipliquem-se, encham a terra, dominem sobre ela, né? E, infelizmente, eles acabaram perdendo esse domínio. A própria gravidez, né, se tornou dolorosa, né? Então, mas Deus ele foi adaptando-se às circunstâncias, mas mantendo essa consistência. Quando a gente vai para a aliança noética, né? Com Noé, Deus repete no capítulo 9, verso 1, a mesma promessa que ele tinha feito para Adão e Eva, né, lá no Éden. Quando nós vamos para a aliança abraâmica, mesma coisa, né? Você vai ter uma numerosa descendência e você vai ter a terra, né? Um dia o domínio sobre a terra. Quando a gente chega na aliança sinaítica, mosaica, né? Enfim, como nós podemos denominá-la, você tem os mesmos elementos. E um ponto importante em Êxodo, e interessante, Êxodo capítulo 1, verso 7, o telespectador pode acompanhar, né? Nós lemos assim: os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Então você vê aqui que... O Gênesis, né? Exatamente, é o projeto Gênesis, mas tem um elemento aqui faltando, que está em Gênesis, mas não está aqui, que é a questão do domínio. E é aí que Faraó entra na história tentando impedir que Israel obtenha o domínio, né? Então, a interferência de Faraó no Êxodo é uma interferência direta no plano de Gênesis, e por isso que é tão grave. E Deus entra para interferir, porque Faraó quer impedir que o povo... Porque essas são as palavras explícitas dele. O povo vai se tornar mais forte que a gente e vai dominar a terra, né? Então Deus vem com as pragas, né? E agora, nesse projeto na aliança mosaica,
Deus está trabalhando para que o povo... E Deus preservou, durante a escravidão, essa numerosa descendência, e aquilo que estava faltando, ele... Domínio. que é o domínio. E Josué agora aparece na história para concretizar esse plano de Gênesis, né? Então é muito bonito ver, né, que Deus ele vai adaptando-se às circunstâncias humanas, porque ele respeita o livre-arbítrio, mas o seu plano não muda, ele continua igual em todas as alianças. Quando nós vamos para a aliança davídica, a mesma coisa. Quando você chega no final da Bíblia, lá em Apocalipse, esses dois temas vão aparecer, né? Os santos reinarão com Cristo, e eles são uma numerosa multidão que ninguém pode contar. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós temos apenas um plano. Na terra que Deus preparou Na para terra eles. que Deus preparou para eles, né? E eles têm esse domínio restaurado. Então, é bonito a gente perceber que em cada uma das alianças, os personagens vão mudando, as circunstâncias vão mudando, mas Deus permanece fiel ao seu plano original, né? Muito. Isso. O que me chama a atenção é que nessa palavra aqui final de Josué 21:45, né, tudo se cumpriu. Josué já está idoso e ele tem uma preocupação, reunir a nação para fazer um discurso, né? A gente vai analisar um pouquinho desse discurso. E no discurso, o que me chama a atenção é que Josué ele foca na adoração ao Eterno, adoração a Deus. Ele quer chamar a igreja, ou a congregação de Israel, né, toda a congregação de Israel, para focar na adoração a Deus. Eu vejo que em Cristo todas as promessas de Deus, elas encontram um sim e um amém, né, conforme disse 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Então, assim como Israel viu o cumprimento das promessas ao herdar Canaã, a igreja de Deus nos últimos dias verá também o cumprimento das promessas, porque quem prometeu é fiel. Se ele cumpriu tudo no passado, ele cumprirá também as promessas futuras. Amém. Né? O interessante é essa questão do tudo, né? Essa é uma palavra-chave quando a gente olha aqui para Josué capítulo 21, versículos 43 a 45. 45 foi mencionado, né? Nós vemos uma repetição da palavra tudo ou todo, todos, todas. No hebraico, aqui é tudo a mesma palavra, né? Literalmente tudo. Né? O termo kol. E aqui nós lemos: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, a ideia é que Deus cumpre plenamente a sua promessa. E aqui a gente volta ao tema da aliança, né? Porque que é a aliança? A aliança é um pacto que une duas pessoas, segundo a qual cada uma tem uma parte a desempenhar. Há um compromisso. E o compromisso, a parte divina, esse compromisso não falha. Ele é fiel ao cumprir todas as suas promessas. A gente vai ver na história de Israel que Israel oscila. Ora, ela colhe as bênçãos de cumprir a sua parte no pacto, ora, ela colhe maldições por não colher, por não obedecer, não acolher a palavra de Deus. Então, é importante a gente entender que a parte divina sempre é feita. Deus sempre cumpre com a sua parte. Aí, o que fica em aberto é qual vai ser a resposta do povo de Deus. Se ele vai usufruir dos benefícios plenos que Deus oferece, porque ele cumpre a parte dele na promessa, ou se o ser humano vai rejeitar isso e vai escolher não obedecer à palavra do Senhor e ficar sem essas bênçãos que ele quer derramar. Agora, é importante, né, a gente lembrar a base dessa fidelidade divina, né? Porque, retomando, né, algo que o pastor André mencionou num episódio passado, na cerimônia de capítulo 15 de Gênesis, né, Abraão, Deus renova essa aliança com Abraão, os animais são cortados no meio, né, e Abraão e o Senhor, ambos deveriam passar no meio daqueles animais, dizendo que se um de nós não cumprir a nossa parte, é isso que vai acontecer com a gente, né? Mas Abraão está nesse sono profundo, né? É o mesmo sono lá de Adão. Né? Inativo, né? E é o Senhor que passa no meio. Então, Deus pode ser fiel à aliança porque, no fim das contas, Ele assume os riscos da aliança. Porque quando nós repassamos em cada uma dessas alianças, a aliança adâmica, Adão falhou.
Na aliança noética, Noé também falhou, né? Noé, o último episódio da vida de Noé, nós conhecemos em Gênesis capítulo 9, não é nada bonito, né? Aí você tem a aliança abraâmica, Abraão falhou. Aliança sinaítica, Israel falhou. Aliança davídica, Davi falhou, né? Aí entra aquilo que é especial na nova aliança. Porque os elementos da nova aliança são os mesmos. Mas a diferença é que agora o verdadeiro Israel, aquele que incorpora Israel, Jesus Cristo, ele vai cumprir a sua parte na aliança, né? Então, é bonito ver essa questão da fidelidade de Deus à luz da graça, né? Se não é a graça de Deus, Deus não pode ser fiel à sua aliança, porque houve falha, né, em cada uma dessas alianças. Pegando o gancho que você falou da graça, né? Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é o dom de Deus. Então Paulo aplica esse princípio à salvação mesmo, né? Um dom de Deus. Assim como Israel não poderia se gloriar da conquista, nós também não podemos nos gloriar da salvação, porque ela vem de Deus. Cristo é o cumprimento supremo, então, de todas as promessas que Deus fez para nós. Ele é a garantia de que todas as palavras de Deus são verdadeiras e ele vai cumprir todas essas palavras, né? No versículo 44 aqui, ainda nesse trecho de Josué, é interessante a expressão "o Senhor lhes deu repouso", que a gente também já mencionou em algum episódio anterior. Aqui a gente tem um verbo na forma causativa, o verbo yanar, é Deus fazendo com que eles entrem em repouso, que eles tenham descanso. Então é mais uma manifestação graciosa de Deus. O descanso não é obtido por Israel, é Deus que faz com que Israel repouse na terra que ele dá. Conforme Hebreus capítulo 4, 8 e 9, né, o descanso em Canaã aponta para o descanso eterno que nos aguarda na nova criação, né, na recriação de tudo, né? É verdade, né? Deus é fiel e cumpriu plenamente as suas promessas para Israel, e ele também cumprirá todas as promessas que fez a nós. A lição cita 2 Timóteo 2, 11 a 13, nos seguintes termos aqui: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele, e perseveramos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanecerá fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo, né? Nós vemos o apóstolo Paulo reafirmando a fidelidade de Deus para nós. No livro A Fé pela Qual Eu Vivo, né, página 117, diz assim, ó: todas as promessas da palavra de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, são para nós. Pela fé podemos considerá-las como sendo dirigidas pessoalmente a nós. Então existe um contexto interessante, né? O texto forte, tem uma forte conotação litúrgica até, é uma confissão pública da fidelidade divina diante do povo. Ou seja, no Antigo Oriente, vitórias militares eram atribuídas aos deuses pagãos, essa era uma cultura. Mas Israel rompe com todo esse contexto, esse padrão, ao declarar que Yahvé foi quem deu e quem entregou a terra. Então, o verbo hebraico aqui para dar reforça a ideia de dádiva, não de conquista por mérito humano, ou seja, foi pela graça, né, como o pastor Jonas mencionou. Esse texto de Timóteo também nos lembra a natureza divina, né? Deus é fiel por natureza. Não ser fiel seria negar-se a si mesmo. Deus, né? Negar a si mesmo. Então, nós podemos confiar que realmente Deus permanecerá e será fiel, independente de nós. Mas isso tem um custo, né? E o custo foi pago por Cristo. A fidelidade de Deus garante que as suas promessas se cumpram, né? E a melhor pessoa com quem nós podemos fazer um pacto é com uma pessoa fiel, né? É verdade. Os pactos, eles se fundamentam na fidelidade das partes, né? Ocorre que Deus fez uma aliança conosco e nós somos pecadores e nós temos uma tendência à infidelidade. E muitas vezes a história de Israel revela Israel quebrando o pacto com Deus, né? Mesmo assim, como diz Paulo em 2 Timóteo, Deus se manteve fiel ao pacto que fez porque ele não pode ser infiel. Ele é naturalmente, essencialmente fiel porque ele é puro e santo, né? Trazendo uma aplicação para os nossos dias, né? O povo de Deus hoje é chamado a viver essa confiança plena no Senhor, em um Senhor que não falha na sua promessa, né? Quando a vida parece incerta e muitos, talvez, que a gente está conectado agora, talvez estejam vivendo incertezas em suas vidas,
o medo, a insegurança, ora e parece que Deus está em silêncio, parece que Deus não vai trazer aquela bênção que você tem tanto orado, a gente precisa olhar para o passado, para o retrovisor e ver como que Deus foi fiel no passado, e esse Deus ele vai cumprir aquilo que ele prometeu, em especial a salvação eterna, que é o maior legado que ele pode deixar para nós, né? Essa declaração sobre de que nós precisamos olhar para o passado é muito interessante, porque nos momentos que nós vacilamos na fé, né, é importante a gente recordar aquilo que Deus já fez na nossa vida, como ele foi fiel. Eu me lembro de uma história, o pastor Nilson já mencionou algumas vezes a Comportagem aqui, né? Essa Comportagem é um ministério da igreja em que estudantes saem para vender livros, né, para ajudar a custear os seus estudos. E eu me lembro uma situação que aconteceu comigo quando eu decidi entrar nessa obra missionária participar pela primeira vez de uma campanha de comportagem. E eu tinha apenas 15, 16 anos, e eu tinha tomado essa decisão. Eu morava no interior de São Paulo, em Lindóia, e eu ia viajar para Curitiba. Eu ia comportar em Araucária, naquela região. E eu precisava de recursos, e eu não tinha os recursos. Eu vendi minha bicicleta, tinha alguma coisa ali, fui juntando dinheirinho. Naquela época eu precisava de um dinheirinho para comprar passagem de ônibus, ir até lá, nunca tinha viajado sozinho. E nesse ínterim, eu me lembro de um momento que eu orei e eu pedi para que Deus providenciasse os recursos necessários para que eu fosse trabalhar na obra dele. E aí o tempo passou, no final daquela semana eu fui à igreja, num culto, uma senhora, irmã Cristina, não sei se a irmã Cristina vai estar assistindo a gente aí, ela já é uma pessoa mais idosa agora, mas foi uma pessoa que eu sempre admirei espiritualmente, e ela me chamou num canto, pegou um envelope, colocou no meu paletó, no paletó o blazer que eu estava vestindo ali no bolso, e quando eu cheguei em casa, abri aquele envelope, eu tinha mais do que eu precisava para ir para a campanha de comportagem. Mas o que mais me impressionou nessa história não foi a resposta divina nesse momento. Eu trabalhei na campanha de comportagem. Quando eu voltei, eu participei de uma reunião de pequeno grupo, uma reunião da igreja, e ali estava a irmã Cristina também. E eu falei, irmã Cristina, como é que a senhora sabia que eu estava precisando do recurso naquele momento? E ela me disse algo que eu jamais vou esquecer. Ela olhou no meu olho e disse assim, olha, Deus mandou eu dar esse dinheiro para você. Eu tinha pedido só para Deus, não tinha pedido para mais ninguém. E a irmã Cristina, em conexão com Deus, foi a resposta, o instrumento naquele momento. Então, quando a gente olha para trás, a gente vê como Deus tem trabalhado na nossa vida, o que Ele já fez, como Ele é fiel, como Ele nos sustenta, como Ele não deixa faltar nada para a gente tem fé em relação ao que a gente ainda vai viver. A nossa fé é fortalecida no presente, e isso nos dá coragem para avançar com força, com ousadia para o futuro. Amém. Que história linda, pastor André. Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas. Você também pode ter acesso à fidelidade de Deus estudando a sua palavra. Então, não perca tempo também. Adquira o guia de estudos, né? Se exponha à revelação divina. Esse é o objetivo, é você conhecer a palavra de Deus com mais profundidade. Se você deseja assinar o nosso guia de estudos tão especial, que já tem um próximo, né? Para chegar, para você estudar a palavra de Deus, acesse lições.cpb.com.br. Nós vamos fazer um breve intervalo. Não sai daí, o programa volta já já. Estamos de volta agora no segundo bloco do programa Lições da Bíblia para continuar estudando a palavra de Deus com você. E uma dica do coração, né? Eu estou com aqui a revista Esperança, tem até um alvo aqui, a Bíblia no centro, olha, na mira da verdade. Essa revista foi escrita pelo professor Leandro Quadros. Você sabe que o programa Na Mira da Verdade é um clássico aqui da Novo Tempo, um dos programas mais populares da televisão brasileira, né? Apresentado pelo Tito Rocha, nosso amigo Tito, e o professor Leandro Quadros. E o professor Leandro Quadros é aquele que responde as perguntas assim na lata, né? Você faz a pergunta e ele responde com aquela memória que ele tem, né? Fico pensando a família do professor Leandro Quadros, né? Com aquela memória toda, ele lembra de tudo, né? Se alguém fez alguma coisa errada no passado, ele lembra, né? Então, é uma memória de elefante, né? Mas que é usada aqui naturalmente para pregar o evangelho. Bom, e aqui o que ele fez? Ele sintetizou nessa revista várias respostas importantíssimas sobre temas difíceis da Bíblia. Quer ver, por exemplo, carnes imundas. E aí, pode comer ou não pode?
E aí, professor Leandro Quadros, pode comer ou não pode? Sai dessa. É você na mira da verdade e você vai ter acesso à resposta bíblica que o professor Leandro Quadros deu para uma pergunta como essa. A questão do estado do ser humano da morte. Você sabe que existem compreensões diferentes da Bíblia nas religiões, na religião cristã por aí. O que a Bíblia diz? Quando você morre, você vai para o céu, você vai para o inferno, vai para um outro lugar intermediário, ou você fica dormindo? Aqui você vai encontrar uma resposta. Eu não vou responder agora não, você vai encontrar aqui nessa revista, não é? E aí, existe um inferno, esse local de tormento mesmo? O professor Leandro Quadros responde aqui. Nossa, tem tanta coisa boa nessa revista. Eu acho que você deve fazer o seu pedido agora. Acho não, tenho certeza. Então, para tudo que está fazendo, manda uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, 12982444449, e receba gratuitamente a revista Esperança na Mira da Verdade. Coloque a palavra de Deus no centro da sua vida e você vai ser abençoado, tá bom? Fica a dica do coração aqui para você. Bom, pastor Nilson, o pastor Josué, né, está fazendo um discurso de despedida para o povo, e nós estamos no capítulo 23, não é? E aí nós encontramos palavras de chamado à responsabilidade, à fidelidade ao povo. Interessante, faz muito sentido a gente analisar esse discurso, porque são palavras finais de um dos maiores líderes da história do povo de Deus, né? E ele diz aqui em Êxodo 23, pelo menos a partir do verso 1, passado muito tempo depois que o Senhor concedeu a Israel o descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, então velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel, com as autoridades, os líderes e os juízes e os oficiais, e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Então, é interessante que Josué, no discurso, ele já deixa bem claro assim, foi Deus quem lutou por vocês. Não fui eu, né? Não fui eu. Ou seja, não atribua glória a mim, não atribuam, né, glória a mim, mas sim ao Senhor, nosso Deus. Em outro ponto, nós encontramos nesse discurso de despedida que relembra ao povo que a vitória conquistada não era o resultado de suas próprias habilidades, força bélica, militar, era o Senhor mesmo. E eu creio que o cristão também hoje precisa reconhecer isso, né? Atribuir as vitórias a Deus. Então Josué destaca que o sucesso de Israel não seria automático e nem definitivo, mas dependente da obediência a Deus. Eu separei uma frase aqui do Timothy Keller que ele consegue condensar muita verdade em poucas palavras. Ele diz assim, ó, não há vitória permanente sem dependência permanente. Então eu penso que isso aqui é bem interessante. Esse texto lembra também da natureza provisória do sucesso aqui neste mundo, né? Porque quando a gente leu no episódio anterior, em Josué capítulo 21, 44, 45, né? Deus cumpriu todas as suas promessas. Aqui Josué abre o discurso lembrando que Deus deu descanso dos inimigos. Mas ele termina o verso 5 falando que ainda há coisas pela frente a se fazer, né? Então, por maiores que sejam nossas conquistas aqui neste mundo, elas sempre são de fato provisórias. Aqui não há uma contradição, é a natureza da existência humana, né? Então Josué foi o grande líder, conquistou muita coisa, mas ainda havia trabalho para se fazer. E eu acho que esse ponto é que leva Josué a fazer essa exortação. Ele reconhece que o trabalho dele, como foi o trabalho de Moisés, ainda é um trabalho inacabado, né? E o povo tinha que se preparar espiritualmente para conseguir terminar esse trabalho. É que Deus havia feito tudo o que prometeu. Fazer aquele povo uma grande nação e dar a ele um território. Deus fez tudo o que cumpriu. Essa, como você explicou no bloco anterior, esse é o fundamento da aliança, né? Deus cumpriu tudo o que prometeu. Porém, o povo deveria permanecer na terra abençoado. Então, a parte do povo seria a fidelidade a Deus. Olhar para os feitos de Deus do passado para fundamentar a sua fidelidade no Deus que faria coisas grandiosas ainda no presente e no futuro. Isso é uma grande lição para nós, né? Deus está cumprindo tudo que prometeu. Nós precisamos nos manter fiéis a Ele para que nós nos mantenhamos, né, em aliança com Ele. Eu acho interessante o compromisso de Josué ao longo de toda a sua vida de cumprir o compromisso que ele havia feito com Moisés e com Deus, de instruir o povo na palavra de Deus. E ele faz isso até os últimos momentos da vida dele. A gente vê aqui no versículo 1 que Josué já era velho
e entrado em dias. No versículo 14, olha que interessante o que a gente vê. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. Josué está falando as palavras, ele está pronunciando as palavras de despedida dele aqui. Ele está falando assim, olha, vocês estão vendo a minha situação, eu fiz o meu melhor. Enquanto eu estive à frente aqui, vocês sabem, todo o discurso aqui, ele vai elencando, né, os benefícios da obediência do versículo 1 até o 11 e as consequências da desobediência do versículo 12 ao 16, né, de certa forma exortando o povo a ser fiel, a obedecer a palavra de Deus. Então ele mostra, ó, vocês estão vendo, né, vocês viram tudo o que aconteceu. Agora eu já não tenho mais condições de estar à frente, mas se vocês me permitem uma última palavra, quero dizer para vocês, olha, vale a pena ser fiel a Deus. Olha o que ele diz, e vós bem sabeis de novo, e vós bem sabeis de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas sobrevieram, nenhuma delas falhou. Então, ele contrasta a fidelidade, novamente, com a instabilidade do povo. Ele parece que já está antecipando o que vai acontecer no livro de Juízes, vai entrar uma nova geração, o povo vai sair do caminho que Moisés conduziu com fidelidade, que ele havia conduzido até aquele momento com fidelidade. Ele já está antecipando, fala, lembre-se que Deus é fiel, lembre-se das consequências da desobediência, sejam fiéis, sejam obedientes. E me chama a atenção esse compromisso dele, né? Uma pessoa totalmente comprometida com a missão que ele recebeu de exortar e conduzir o povo. Isso é uma lição de integridade, uma lição de fidelidade para todos aqueles que exercem uma função de liderança. Interessante que no mundo antigo, né, quando os reis idosos iam fazer um discurso de despedida, a preocupação principal desses reis era com a estabilidade futura do reino. Então a gente vê nas palavras de Josué a preocupação de que o reino, ou Israel, a nação, permanecesse fiel à aliança que Deus havia estabelecido, e essa permanência dependeria da fidelidade deles, acima de tudo, aos preceitos, aos mandamentos. E aí entra um texto que também aplicando para a igreja hoje, né? João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz assim, eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Então no discurso de Josué a gente vê essa preocupação do povo permanecer em Cristo. Nós temos muita facilidade em começar uma caminhada cristã, um projeto espiritual, a leitura, um ano bíblico, mas a gente tem dificuldade em permanecer. Então o foco aqui de Josué é permaneçam no Senhor, nos caminhos do Senhor, né? E, claro, parte e no centro dessa fidelidade está a ordem de Josué, que é uma repetição do que Moisés já tinha dito, que eles não se misturassem com as nações, né? E aqui parece haver até uma contradição, porque se Israel foi chamado por Deus para ser uma luz para as nações, Deus escolheu aquela terra por esse objetivo. Era uma terra, como nós conversamos em outros episódios, central, né, aonde estavam as rotas principais comerciais. Então Israel deveria testemunhar para as nações, mas não deveria se misturar com as nações. Então há uma tensão aqui, né? Nós testemunhamos, mas não misturamos, né? E aqui o ponto central que Moisés e Josué queriam, né, evitar é exatamente a idolatria, que foi uma tentação constante na vida de Israel. E como a história vai testificar, essa preocupação deles era certeira, porque foi exatamente isso que aconteceu. Eles acabaram se misturando com as nações e perderam a sua identidade. Então, como povo de Deus, nós precisamos e queremos ser relevantes, e é importante. Mas ser relevante sem manter a identidade, né, nós esvaziamos a nossa missão, né? E esse era um ponto importante aqui na história de Israel. Eles precisavam permanecer separados, né, das nações. É interessante essa questão do casamento, porque quando a gente olha aqui no versículo 8, ele diz assim, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis. O verbo davak. Você deve se apegar, que é um verbo que acontece em contextos pactuais, né, de união, de fidelidade. E no versículo 12, Josué exorta, porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante das nações em vosso meio e com elas vos aparentardes. Aí você tem deixar de se apegar a Deus e se apegar às nações
A palavra da vaca, ela acontece no contexto, o termo, né, o verbo da vaca acontece no contexto de casamento, e aqui claramente menciona o aparentardes, que o verbo ratan, inclusive o substantivo ratan significa noivo, né? Ratan, casar. Então você se aparentar, você casar misturar as famílias, né? As filhas de Israel se casando com os filhos dos cananeus e vice-versa, você vai corromper a fé de Israel, você vai deixar de se apegar ao Deus Israel, à sua lei, num contexto pactual, e vai se unir de forma pactual às nações, aos deuses dessas nações, e você vai ter não apenas a tradição de Israel, você vai ter a tradição daquelas nações, onde vai começar um tipo de sincretismo, que, como eu disse, aqui a gente já vê uma antecipação do livro de Juízes, né? É exatamente isso que a gente vai ver, esse sincretismo que marca o livro seguinte da Bíblia. E quem pensa que isso não é sério ou importante, né, deveria lembrar de Gênesis capítulo 6, né? Porque em Gênesis capítulo 6 você tem, então, a união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, que contextualmente não são anjos nem seres humanos, né? É a mistura das duas descendências, né? É da descendência de Caim e da descendência de Sete. Quando houve essa mistura, né? O que acontece? O mundo se corrompe a tal maneira, a tal ponto, né? Que Deus tem que trazer um dilúvio, destruir a terra e começar de novo, né? Então esse é um ponto aqui muito importante, né? Que a gente deveria ter atenção. Só para trazer à tona, Vinícius, o texto de Josué 23, 7 ao 8, a demonstração é muito clara, muito contundente, né? Não se envolvam com essas nações que restam entre vocês. Não invoquem o nome dos seus deuses, nem jurem por eles. Não os sirvam e nem se curvem diante deles. Apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como vocês fizeram até hoje. São palavras, né, de Josué, e ele apresenta uma advertência muito clara, que o maior perigo de Israel não vinha da hostilidade externa, mas da amizade sedutora com as nações que estavam ali ao redor, né? O risco não era militar, mas era um risco espiritual. E aí a tentação das alianças políticas, né, casamentos, mistos, transações comerciais poderiam desestabilizar o reino e desviá-los, né, do propósito principal, né? Alguns casamentos corromperam de fato o reino, né? A gente vê as mulheres influenciando Salomão, né, levando Salomão à idolatria. A gente vê a história de Jezabel com Acabe, também a idolatria sendo introduzida por uma princesa fenícia, né, o culto a Baal e tal. Então, de fato, a questão de casamentos mistos na Bíblia foi uma pedra de tropeço para a história, especialmente dos reis de Israel. E 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, vai trazer uma demonstração dizendo que nós não devemos nos envolver em julgo desigual com os infiéis, né? Então Cristo nos chama a viver como um povo santo em meio a uma cultura que constantemente tenta nos seduzir, ou seja, a amizade com o mundo pode comprometer a nossa fidelidade com Deus. Aí entra aquele contexto de ser sal e luz, ou seja, você influencia, mas você não se deixa ser influenciado. Esse é um grande desafio para a geração atual, né? A gente pode dizer que namoro e casamento não é um método evangelístico, né? Então você que tem uma fé e você aceita conviver com uma pessoa de outra fé, você está gerando um conflito que não seria necessário, né? É importante que haja essa harmonia para que o casal ele vá junto numa direção, né? Alguns vão dizer que deu certo, né? Um jugo desigual, começou desigual e depois acabou se tornando um jugo igual. Mas essa não é a regra, né? A regra é que Deus nos adverte a não nos unirmos em jugo desigual com os infiéis. Olha esse texto interessante do livro Ciência do Bom Viver. É perigoso estabelecer relações que enfraqueçam nossa ligação com Deus. Muitos que se julgam fortes se desviam por se associarem com aqueles que não temem ao Senhor. Então existe esse grande desafio, né? As associações podem nos levar a caminhos que a gente não queria, né? Alguém que se via muito forte, né? Sansão, ele, mesmo sendo muito forte, em todos os sentidos, ele também se corrompeu pelo amor às mulheres. O problema ali não era a questão do relacionamento, mas ele poderia ter se relacionado com uma israelita, mas ele queria as filisteias. E esse problema foi um problema persistente na história de Israel. A despeito do fato de Israel conhecer a história passada, Neemias e Esdras estão lidando com a mesma situação, dos casamentos mistos, essa mistura. E agora, por um lado, com Esdras e Neemias, esse problema parece que foi sanado, né? Mas aí Israel acabou indo para um outro extremo. Quando você chega no século I, Israel está tão separado, tão distinto,
que ele mantém a sua identidade, mas perdeu a relevância, né? E está no meio das nações, mas as nações ele perdeu a capacidade de testemunhar para as nações, né? Então esse é um equilíbrio que a gente precisa manter entre a identidade e a relevância. E na história de Israel, tanto no Antigo Testamento, eles acabaram pendendo, né, para relevância, e no Novo Testamento nós temos exatamente a via contrária, né? Muita gente acha que cumprir a missão é relativizar os princípios da identidade, né? Não existe missão de fato cumprida sem que a identidade seja preservada e seja mantida, né? E um dos princípios centrais da identidade do povo de Deus é que ele não deveria se misturar com as outras nações, não porque Deus não gosta das outras pessoas, Deus ama todos, mas Não é xenofobia, né? não é nada disso, é porque as outras nações tinham costumes que seriam ruins e corromperiam a fidelidade do povo. Então, teria que se manter esse princípio de identidade para que Israel continuasse santo, ligado a Deus, sendo assim uma bênção para as outras nações. Não é você negociar seus princípios para que as pessoas venham, é você manter seus princípios, mas manter seu coração aberto para que as pessoas possam ser abençoadas. Eu acho que é esse equilíbrio, né, a que você se referia, né? Em uma frase muito curta, nós perdemos a utilidade quando perdemos a identidade. É isso né? aí. Sem identidade, nós perdemos a nossa razão de existir, a nossa utilidade no mundo. E nós vivemos numa sociedade que também nos leva a essas conexões negativas que podem nos afastar de Deus, né? Então a identidade é fundamental. Nós vamos fazer um breve intervalo, não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora para o último bloco do programa de hoje e agradecemos a sua companhia, especialmente uma palavra de gratidão aos nossos amigos Anjos da Esperança que mantêm a Novo Tempo no ar. Muito obrigado por fazer parte dessa corrente do bem que prega o Evangelho. Cada vez que você envia recursos para Novo Tempo, você ajuda essa instituição a salvar vidas. E eu poderia aqui ficar vários momentos aqui, várias horas, falando dos muitos testemunhos de vidas salvas pelo poder de Deus através da Rede Novo Tempo. Então, muito obrigado. Se você ainda não é Anjo da Esperança, que tal fazer parte dessa corrente do bem? Se você deseja, manda agora um WhatsApp para esse número que está aparecendo na sua tela e a nossa equipe vai atender você com muito carinho, direcionando você para os canais, não é, de envio de recursos para que a Novo Tempo continue cumprindo a sua missão. Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui falando sobre o discurso de Josué e esse discurso é muito completo, né, porque ele lembra do passado, ele faz exortações ao amor de Deus, mas também apresenta exortações à fidelidade, mostrando que Deus é justo e também se ira contra o pecado. É verdade. Nesse discurso, Josué, ele está deixando claro quais são os benefícios, como o pastor André já mencionou nos blocos anteriores, mas também as ameaças, né, que eles encontram caso eles optarem, né, por não seguir as orientações de Josué. No capítulo 23, verso 15 e 16, nós lemos: "E assim como se cumpriram todas essas boas coisas que o Senhor seu Deus lhes prometeu, assim o Senhor também cumprirá contra vocês todas as ameaças, até que os destrua, de sobre a boa terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se violarem a aliança que o Senhor, seu Deus, lhes deu, e forem e servirem outros deuses e os adorarem, a ira do Senhor se acenderá sobre vocês, e logo vocês desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes deu." Então, aqui, basicamente, está lembrando as bênçãos e as maldições da aliança, né? Nossas escolhas têm consequências. E é importante lembrar que essa ira divina é uma manifestação do amor dele, né? É uma manifestação da sua santidade, da sua justiça, né? E a ira de Deus se manifesta contra o pecado, né? Não contra um povo específico, uma pessoa, é contra o pecado. Esse é o problema de Deus, né? Por que é o problema de Deus? Porque o pecado causa sofrimento e Deus não quer que as suas criaturas, seus filhos sofram, né? E por isso, alguns podem se perguntar: puxa, mas Deus recorrendo a ameaças
Olha, quem é pai e mãe aqui sabe da importância da ameaça, né? A ameaça é muito importante, né? Claro, na dose certa, da maneira correta, mas se você não alerta o seu filho, né, de algo que ele pode sofrer, você não ama o seu filho, né? Se você ama, você vai mostrar as consequências das ações dele, né? Ou dessa criança. Então, a ira de Deus, ela é uma manifestação dessa preocupação que Deus tem com os seus filhos, né? Que é base ou está fundamentado nesse amor infinito de Deus para conosco. O temor às ameaças, nesse caso, não é incompatível com o amor no relacionamento, nem humano, muito menos em relação a Deus. Na realidade, o temor gera respeito e mantém a autoridade da pessoa amada. Então, quando você não tem respeito por uma pessoa, quando você não tem nenhum temor em relação a desobedecer aquela pessoa, desonrar aquela pessoa, você não ama essa pessoa. Então, Deus estabelece muito claramente os limites da sua autoridade, mostra claramente quais são as consequências do desrespeito a esses limites, para manter seu povo numa relação equilibrada com ele, numa relação de verdadeiro amor. Como você disse, os pais sabem muito bem o que isso significa, né? Quero trazer à tona aqui o texto de Romanos, nesse contexto geral, né? Romanos 1,18, que diz: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que supre a verdade pela injustiça. O pastor Jonatas mencionou, né, a ideia de que Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. E tem até um texto do meu livro favorito, posso dizer assim, Caminho a Cristo, na página 56, que diz assim, ó: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. O amor de Cristo é sem medida, porém jamais encobrirá a desobediência voluntária. Ou seja, Israel, ele precisaria permanecer fiel à aliança, né? Então, Josué, no capítulo 23, que é o texto que a gente está analisando, recorda que de Israel, né, deve viver a fidelidade, e ela é manifesta tanto nas bênçãos como também nas consequências, né, da desobediência, que são as maldições mencionadas. Né? Interessante que quando Israel falha, há uma provisão para essa falha, né? Como desviar a ira de Deus? A ira desviada vem por meio do sacrifício propiciatório ou expiatório. Eu acho que é interessante a gente pensar esses dois termos, porque no grego, propiciação e expiação são, aliás, os autores do Novo Testamento usam a mesma palavra grega para se referir tanto a um conceito quanto ao outro, mas são conceitos diferentes. Propiciar tem que ver com aplacar a ira. Deus tem uma ira, que é uma ira justa, contra o pecado. Expiar tem que ver com o perdão dos pecados. Mas é interessante que na cruz, no sacrifício, aquilo que estava tipificado lá no Cordeiro, a provisão para Israel quando Israel desobedecesse, e no contexto da manifestação da justiça no tempo presente, como fala Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 25, para manifestar sua justiça mediante a fé, nós temos o sacrifício de Jesus. Quando a gente para pensar no sacrifício de Jesus, os dois conceitos de propiciação e expiação, eles se encontram, porque na cruz do Calvário, a ira de Deus foi propiciada, porque ele descarregou toda a ira que ele tinha contra o pecado sobre ele mesmo na figura do Filho, como sendo um indivíduo da divindade. Ele assumiu a transgressão da aliança, aquele pacto que ele havia feito com Abraão, colocando a vida dele como penhor, foi esse momento aí, o momento de pagar. Então, o ser humano transgrediu a aliança e, em vez de o ser humano morrer a morte eterna, quem vai morrer a morte eterna é o próprio Deus. Dessa forma, ele é coerente, ele é justo e ele descarrega toda a sua ira sobre ele mesmo, de modo que a ira foi, então, propiciada. Mas ali também o pecado foi expiado, o pecado do ser humano foi coberto, foi perdoado. Tem um autor cristão, David Wells, que ele tem um pensamento bem interessante, ele diz que na cruz a ira foi propiciada, o pecado expiado, de modo que o homem pode olhar para Deus sem temor e Deus pode olhar para o homem sem desprazer. Então Deus olha para o ser humano e, em vez de olhar o pecado do ser humano, ele olha apenas com amor, porque o pecado ele já resolveu. E o ser humano que teme pela vida, porque ele não pode contemplar Deus, ele pode agora olhar para Deus, porque ele olha para Jesus e vê em Jesus ali o Deus de amor que expiou o seu pecado.
Queria resgatar uma fala muito importante do pastor Vinícius. Ele fala que a lembrança da ira divina não deve gerar medo, né? Mas respeito, ou temor paralisante, mas um respeito, uma reverência, né? E responsabilidade em relação à nossa vida. Nós somos chamados a viver em obediência, não para evitar a punição, mas para responder ao amor de Deus com graça, com misericórdia, né? Então Cristo, ele já levou sobre si essa ira que era para ser para nós, né? A cruz do Calvário é isso. Isso nos convida a viver em gratidão e também em santidade perante Deus, né? Nesse sentido, a ira de Deus é inescapável mesmo. Pode escapar da ira de Deus. Você não pode escapar da ira de um Deus santo, né? Contudo, né, ele assumindo o nosso lugar, né, ele direciona a sua ira, né, para ele mesmo, como você disse, na pessoa de Cristo. Há uma frase que eu acho muito bonita de Iris de Moscala, né, onde ele diz que não há lugar para se esconder no juízo, não há lugar para se esconder da ira de Deus, a não ser nos braços amorosos de Jesus, né, que assumiu o nosso lugar, né, e morreu por nós. Quando eu penso numa narrativa, me lembrei aqui de uma narrativa de Elias, né? Elias, no capítulo 18, a gente percebe o fogo que desce do céu e consome o sacrifício. Alguns capítulos mais tarde, tem uma companhia de soldados que sofre o mesmo destino do sacrifício, né? Esse fogo cai do céu e os consome, né? Eles atrevidamente estão tentando atracar, né, o profeta. Então, a ira de Deus, ela vai consumir. A questão ela consome o sacrifício que está no altar ou nós mesmos, né? E no final, né, do grande conflito, a gente percebe que antes de os pecadores serem consumidos por esse fogo, que é uma manifestação da ira de Deus, eles reconhecem que Deus é justo. Então, eles estão morrendo, né, serão, né, consumidos por essa ira porque optaram a assumir esse lugar, né, em vez de permitir que Jesus tivesse assumido por eles. Tem um texto que eu acho que explica muito bem essa relação da ira de Deus e o amor de Deus, né, em Cristo, que é João 3,36, dentro do discurso de João 3,16, né, que fala do Evangelho. Diz aqui João 3,36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É muito significativo isso daqui, porque, veja bem, existe a ira de Deus e ela é inescapável, como você colocou muito bem. Não tem como fugir dela, apenas crendo no Filho, se escondendo em Cristo, porque Cristo e a cruz do Calvário fizeram como se fosse um campo de forças que protege quem se esconde debaixo dele da ira de Deus. E essa ira toda foi canalizada para Cristo. Mas se eu escolho estar fora do campo de força, que é Cristo e sua cruz, a ira de Deus vai me alcançar. É interessante Jesus dizer que o inferno não foi feito para o diabo e seus anjos. Não foi feito para nós. Por quê? Porque Cristo já experimentou as dores do inferno no nosso lugar. Agora, aqueles que vão sofrer, e infelizmente haverá seres humanos que vão passar por isso, embora não tenha sido feito para eles, sofrerão porque resolveram desapegar-se de Cristo e se apegar-se com o inimigo de Deus, tendo, portanto, o mesmo final que ele escolheu para a sua vida, né? Então, o Evangelho nos dá o escape da ira, que é crer no Filho de Deus, crer em Jesus Cristo, aceitar o Evangelho. Muita gente é dura de coração, se mantém afastado de Cristo, da igreja de Cristo, esperando uma complacência no final. Não haverá complacência, permanecerá a ira de Deus sobre essas pessoas. Então hoje é o dia da gente dizer, Senhor, eu me apego a Ti. O único escape para fugir da ira. Eu creio no Seu amor e eu me entrego. E Josué vai destacar exatamente isso, de apegar-se, né, como o escape. Exatamente. E no discurso dele aqui mostra que a única maneira de Israel permanecer fiel era cultivar esse apego contínuo ao Senhor, né? Aí vai falar do verbo apegar-se, que é o mesmo usado no Deuteronômio 4 e Gênesis 2, para descrever a união matrimonial, destacando a intimidade, a lealdade e o compromisso profundo, né? Muito bom. Então Josué ele vai reconhecer aí que a nação havia sido fiel até aquele momento, mas alerta que a fidelidade precisaria ser renovada constantemente, né? Esse verbo, não é, André? Você já falou dele também. O verbo davak. É muito importante, né? Porque como o Nilson mencionou e você também, se refere a essa união íntima, né?
que nós devemos ter com Deus. É assim que a gente se livra da ira, né? Interessante pensar nessa metáfora do casamento numa perspectiva mais ampliada, né? Israel é a esposa querida de Deus. E ele não quer que a sua esposa querida se prostitua com outros deuses, com deuses pagãos. Ele quer que a sua esposa seja fiel, porque ele é o amante fiel. Ele é o esposo que ama, que cuida, que dá tudo, como na história de Oséias, né? Ilustrada como uma ação simbólica ali, o profeta Oséias vivenciou isso. Então, nesse sentido, Deus tem ciúmes do seu povo. Ele não quer que ele se apegue com outro, ele quer que se apegue com ele. Não, e quando você se apega à sua esposa, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 5, vocês são uma só carne, você trata a pessoa como você trata a si mesmo, né? É o seu próprio corpo. Então, apegados a Cristo em relacionamento íntimo com Ele, nós somos como Ele e temos o destino dele, que é a vida eterna. Desapegados dele, traindo a Ele, não é? Separados dele, nós temos um destino diferente do dele, que é a morte eterna. Então, de novo, a palavra de Deus nos coloca diante de uma escolha. Nós vamos ver isso na semana que vem, né? A vida e a morte. Nós podemos escolher hoje viver para sempre, apegados a Jesus. É o único escape da ira. A ira de Deus é uma realidade. Ela vai se manifestar e ela é justa. Nós merecíamos isso, mas Ele nos livrou pelo seu sacrifício. Então, não escapemos desse sacrifício. É a única chance que temos de viver para sempre. É o grande amor de Deus que nos salvou, nos deu o direito de sonhar com a vida eterna, de ter esperança, de ter de novo brilho nos olhos para a salvação. Essa oferta maravilhosa de graça infinita está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.